Capítulo 4. Quando saí de casa para a reunião em família, meu humor estava ainda pior. Em nada ajudou eu ter tido uma discussão acalorada com uma menina de 6 anos que não tinha gostado da mudança de planos. Você disse que poderíamos fazer panquecas para o jantar. De formatos diferentes, como as do Eva. Minha filha estava ansiosa, era possível perceber pelo seu tom de voz. Ela é metódica e todas as suas decisões exigem muita deliberação, o que é adorável quando ela estende a língua para fora da boca enquanto pensa no que comprar para Moose com o dinheiro que ganhou de aniversário, mas um pesadelo completo quando precisamos fazer qualquer coisa às pressas. Hoje não estou com tempo, gatinha. Vamos ter que tomar canja. Mas você prometeu. Disse ela, com as mãos nos quadris. Outra característica da natureza metódica de Ellie é que ela precisa saber nossos planos para cada dia e o que esperar de todas as situações. Se há uma mudança no rumo dos acontecimentos ou, em Deus me livre, afobação em alguma parte do processo, ela perde o controle emocional. Eu sei. Sinto muito, mas não podemos fazer panquecas hoje. Você prometeu. Seu grito agudo me irritou muito. Hoje não, e falei, virando-me rapidamente para olhá-la. Com os cachos escuros balançando na cabeça, Ellie correu para o quarto e bateu à porta. Houve um barulho parecido com o de algo sendo arrastado. Moose, que tinha sido deixado do lado de fora, me olhava com ar de reprovação. Não a ouvi chorar, mas ela raramente chora. É mais fácil vê-la tirando alguma coisa pelos ares que derramando uma única lágrima. Certa vez a vi tropeçar e em seguida chutar o pé da mesa que a tinha machucado. Segurei a maçaneta. Ela girou, mas havia algo prendendo a porta. Ah! Eva ensinara a pôr a cadeira sob a maçaneta, caso houvesse algum intruso na casa. Ellie, gostaria que você saísse para podermos conversar sobre isso. Por favor. Tudo continuou em silêncio e eu respirei fundo. Quando sair, poderemos escolher outra noite da semana para fazermos as panquecas. Vou ensinar você a preparar a massa. Mas tem de sair logo. Vou contar até 3. Ainda o silêncio. 1, 2, nada. Ellie, se você não sair imediatamente, vai ficar sem ver TV durante uma semana. Ela abriu a porta, passou por mim com os braços cruzados e a cabeça baixa e me lançou um olhar triste por cima do ombro. Eva nunca grita comigo. As coisas não ficaram melhores na casa de meus pais. Quando parei em frente à construção de madeira nos arredores de Nanaimo, os carros de Melanie e Lauren já estavam estacionados lá. Ellie, que em um segundo tinha saído do carro, estava com Moose em seus calcanhares. Marchei em direção à porta de entrada, vestindo minha armadura e sabendo que isso não iria adiantar nem um pouco. Todos estavam na sala de estar. Melanie não olhou para mim, mas Lauren esboçou um sorriso. O rosto do meu pai era uma máscara de ferro. Ele estava em sua cadeira de braço no meio da sala, usando suas costumeiras botas de trabalho com biqueira de aço, camiseta preta e as calças jeans com tira vermelha que, na ilha, todo madeireiro que se preza usa. Com peitoral largo e forte, os cabelos formando uma coroa branca como neve sobre a cabeça e a esposa e as filhas ao lado, ele parecia um rei. Vovó. Ellie correu na direção de minha mãe e abraçou suas pernas, com o capuz de seu casaco cor-de-rosa roçando nas orelhas. Por um momento desejei correr para minha mãe e abraçá-la também. Tudo nela é suave, os cabelos escuros agora com fios prateados, o perfume leve que sempre usa, a voz, a pele. Procurei raiva em seu rosto, mas vi apenas cansaço. Olhei para ela com olhos suplicantes. Perdão, mãe. Eu não queria magoá-la. Vamos para a cozinha, Ellie, e disse ela. Tenho pão de canela para você. Os garotos já estão nos fundos.
Então pegou a mão da neta e a conduziu para fora. Oi, mãe, falei, quando elas passaram por mim. Ela tocou minha mão e esboçou um sorriso tranquilizador. Desejei-lhe dizer quanto amava, que aquilo não tinha nada a ver com ela, mas antes que eu conseguisse encontrar as palavras ela já tinha ido embora. Mantendo meu queixo erguido, atirei em mim uma cadeira diante de meu pai. Nós nos encaramos por um tempo, até que eu desviei meu olhar. Você deveria ter falado com a gente antes de procurar seus pais biológicos, disse ele finalmente. Anos de trabalho sob o sol aprofundaram as rugas ao redor de sua boca, que formam uma linha reta. Embora meu pai tenha mais de 60 anos, essa foi a primeira vez que me pareceu velho, e me senti muito envergonhada, culpada. Ele tinha razão, eu deveria ter contado a eles. Estava evitando ferir seus sentimentos, e também ter a conversa que teríamos agora. Mas tinha, na verdade, piorado a coisa toda. Eu sei. Sinto muito, pai. Não contar a vocês fez sentido para mim na época. Ele ergueu a sobrancelha esquerda daquele modo que sempre fazia com que eu me sentisse um enorme fracasso. E essa vez não foi uma exceção. Quero saber como aquele site obteve a informação. Eu também gostaria de saber. Olhei para Melanie. Por que você está olhando para mim? Perguntou ela. Eu não sabia de nada disso até papai me contar. É claro que não. Melanie girou um dedo na têmpora e murmurou, maluca. A raiva fez meu sangue ferver. Sabe, Melanie, você não pode ser uma verdadeira. Basta, rugiu meu pai. Nós nos calamos. Meus olhos encontraram os de Lauren. Sua expressão, parte culpa, parte medo, deixava claro que ela tinha contado a meu pai que já sabia sobre meus pais biológicos. Eu me virei para ele. As outras pessoas que sabem são Eva e o detetive particular que contratei, mas ele é policial aposentado. Você checou as credenciais dele? Ele me deu um cartão e... O que você sabe sobre ele? Eu já disse, que é policial aposentado. Você telefonou para a polícia e confirmou isso? Não, mas... Não, você não se informou de nada sobre ele. Meu pai balançou a cabeça e meu rosto ardeu. Sarah, me dê o número do telefone desse detetive. Eu queria lhe dizer que ele não era a única pessoa capaz de fazer alguma coisa, mas como sempre meu pai me fez duvidar de mim mesma. Eu lhe passo por e-mail. Alguém quer pão de canela? Perguntou minha mãe. Ela se sentou no sofá e pôs o prato e alguns guardanapos sobre a mesa de centro. Ninguém estendeu a mão para se servir. Meu pai olhou fixamente para Melanie e Lauren e ambas pegaram um pão. Fiz o mesmo, embora não estivesse em condições de engolir nada. Mamãe sorriu, mas seus olhos estavam vermelhos. Ela tinha chorado. Droga. Sarah, nós entendemos que você tenha desejado encontrar sua família biológica. Só ficamos desapontados com o fato de não ter nos contado nada, começou minha mãe. Deve ter sido muito perturbador descobrir sobre seu pai verdadeiro. Seu rosto pálido me disse que ela própria ainda estava bastante transtornada. Sinto muito, mãe. Isso era algo que eu precisava fazer por mim mesma. Estava tentando digerir a informação antes de contar a alguém. A matéria dizia que sua mãe é professora? Continuou ela. Sim. Mas ela não quer nada comigo. Desviei os olhos, piscando-os com força. Não é nada pessoal, Sarah. A voz de minha mãe foi gentil. Qualquer mãe se orgulharia de tê-la como filha. Meus olhos se encheram de lágrimas. Realmente sinto muito, mãe. Eu deveria ter lhe contado, mas não quis que você pensasse que eu era ingrata ou qualquer coisa assim. Você é uma ótima mãe. Foi um elogio sincero. Minha mãe adorava cada trabalhinho de artes que trazíamos para casa, cada fantasia que tinha de fazer no último minuto, cada desrasgado que só ela poderia costurar. Ela adorava ser mãe. Nunca perguntei, mas acho que foi minha mãe quem quis me adotar.
Posso apostar que meu pai só fez isso por ela. Vocês sempre serão meus pais de verdade. Vocês me criaram. Eu só estava curiosa de conhecer minha história. Mas quando descobri a identidade de meu pai biológico, achei que vocês talvez não fossem querer saber. Olhei para meu pai e depois de volta para minha mãe. Não quis chateá-los. Estamos preocupados com você e temerosos do que possa lhe acontecer, mas isso nunca mudará a maneira como nos sentimos com relação a você, prosseguiu minha mãe. Olhei para meu pai outra vez. Ele assentiu, mas seu rosto estava distante. Evan saiu de barco, falei, mas vou contar a ele que a notícia está na internet assim que ela e eu voltarmos para casa. A matéria foi retirada do site, mas ainda vamos processar os canalhas, disse meu pai. Repousei a cabeça nas costas da cadeira e suspirei. Tudo ficaria bem. Por um momento eu me senti protegida, e meu pai estava me defendendo. Mas então ele acrescentou. Os idiotas jamais deveriam ter usado o nome da minha empresa. E aí eu soube o que ele realmente estava defendendo. Senti outra pontada de culpa quando vi minha mãe pôr a mão na barriga e fazer uma careta. Meu pai também notou e seus olhos se tornaram duros quando se fixaram nos meus. Ele não precisou dizer as palavras. Já as tinha dito muitas vezes, de inúmeros modos. Mas quando não as pronunciava sempre feria mais. Olha o que você fez com a sua mãe. Minha mãe começou a falar sobre o casamento, mas a conversa pareceu forçada. Melanie e eu nos ignoramos o tempo todo. Tenho de ir para casa por Ellie na cama. Quando fui chamar minha filha, Lauren me seguiu e fechou a porta atrás de nós. Desculpe-me de ter contado ao papai, mas ele perguntou se eu sabia e eu não quis mentir. Tudo bem. Ele ficou furioso com você por ter guardado o segredo? Ela balançou a cabeça negativamente. Acho que só ficou preocupado. Foi por isso que você não atendeu o telefone hoje? Eu não queria ficar no meio disso. Ela parecia infeliz. Sinto muito. Eu também não queria que ela ficasse no meio de nada. Queria que ficasse do meu lado, mas isso nunca iria acontecer. Quando éramos crianças e meu pai me dava uma bronca, Lauren sempre se escondia em seu quarto. Depois vinha me ajudar nas tarefas domésticas, mas de algum modo eu apenas me sentia mais só. Você não tinha contado nada sobre meu pai verdadeiro a Melanie, tinha? É claro que não. Então Melanie tinha ouvido por acaso e provavelmente contado a Kylie, que contou só Deus sabe a quem. Eu não podia fazer nada quanto a isso agora. No caminho de volta para casa eu me sentia um pouco mais calma, mas ainda estava preocupada com a quantidade de pessoas que havia lido a matéria antes de ela ser retirada do site. Então me lembrei de minha mãe dizendo que eles estavam preocupados e temendo por mim. Parei em um sinal vermelho e pude me concentrar em relembrar aquele momento, o rosto tenso de meu pai, a preocupação nos olhos de minha mãe. Ambos pareciam estar pensando em algo que não disseram. O que eu deixara escapar? Então eu soube, o assassino do acampamento podia ter lido a matéria. Só percebi que o sinal estava aberto quando um carro buzinou atrás de mim e ele disse, ande, mamãe. Dirigi atordoada o restante do caminho. Eu estivera tão preocupada em me defender, tão receosa da raiva de meu pai, que tinha deixado escapar o que mais deveria temer. Se o assassino do acampamento tivesse lido aquela matéria, não saberia apenas onde eu morava em Nanaimo, mas também meu nome. Assim que chegamos, ele tomou banho e eu li uma história para ela, mas fiquei tropeçando nas palavras e me perdendo na página. Precisava falar com Eva. Assim que ela dormiu, tentei telefonar, mas ele não atendia ao celular. Enrolei-me em um cobertor no sofá, vendo TV distraidamente e esperando que ele me ligasse de volta. Quando estava prestes a desistir e ir para a cama, o telefone tocou. Antes que ele pudesse perguntar o que eu queria, perguntei-lhe como tinha sido seu dia. Encontramos um grupo de jubartes e o pessoal ficou feliz. Evan construiu sua pousada na costa oeste remota da ilha,
por isso oferece passeios de caiaque guiados e observação de baleias, além de saídas para pescar. Isso é ótimo. É claro que estou ansioso para voltar para casa neste fim de semana, mas, murmurou ele. Tentei prestar atenção, porém não consegui. Então respirei fundo e vomitei tudo. Primeiro falei sobre a mensagem que deixei para Júlia e como foi horrível quando ela me telefonou, depois confessei que tinha contado tudo a Lauren e finalmente contei que aquilo fora parar na internet. Ele reagiu melhor do que eu esperava, muito melhor do que eu reagiria, mas isso não era nenhuma novidade. Isso não vai dar em nada, e disse. Mas as pessoas são obcecadas por assassinos em série. Metade dos livros e filmes produzidos é sobre eles. E se descobrirem que sou filha dele? Você sabe onde está a espingarda de caça e a chave para o fecho do gatilho? A espingarda de caça. Você vai ficar bem. Não é possível que aquele site tenha muitos leitores. E se ele for um deles? O assassino do acampamento? Ele parou por um momento. Não, ele nunca lera um blog de Nanaimo. Você acha mesmo que tudo vai ficar bem? Sim, acho. Deixe o advogado de seu pai cuidar disso. Estou apavorada. Voltarei logo, disse ele, suavizando a voz. Na noite passada, antes de ir para a cama, não pude evitar dar uma olhada no site e fiquei feliz ao ver que a matéria não estava mais no ar. Também fiz uma rápida pesquisa no Google e não surgiu nada novo. Fui dormir convencida de que Evan tinha razão, aquilo não ia dar em nada. Na verdade, foi até bom isso ter acontecido, porque forçou minha família a falar abertamente sobre as coisas. Não tenho um talento especial para guardar segredos. Hoje de manhã, entre mordidas na torrada com manteiga de amendoim, Ellie cantou uma canção para Moose. Nós duas adoramos manteiga de amendoim e ninguém acreditaria na quantidade de potes que consumimos. Depois que a deixei na escola, peguei um café e fui para o ateliê atacar um novo armário. Em poucos minutos já estava totalmente concentrada e nem parei para almoçar. À tarde, finalmente decidi lanchar e tomar mais um café. Antes de retomar o trabalho, decidi subir e dar outra espiada nas últimas novidades de Nanaimo. Nenhum sinal da matéria. Para tranquilizar meu espírito, fiz outra busca no Google por Karen Christianson. Dessa vez surgiram vários resultados novos. Pousei meu copo tão rápido que o café derramou. Cliquei no primeiro link, que me levou até o site de um fã-clube de assassinos em série nos Estados Unidos. No fórum de discussão, alguém chamado Damer Giner postara que Karen Christianson estava escondida em Vitória usando o nome de Julia LaRoche e que tinha uma filha, chamada Sarah Gallagher, que morava em Nanaimo. Olhei para a tela com o coração disparado e os ouvidos latejando. Não havia nada que eu pudesse fazer, nenhum modo de apagar aquilo. Então notei que havia comentários, e muitos deles. Cliquei na aba e expandi a página. Os primeiros eram coisas do tipo: gostaria de saber se isso é verdade e você pode imaginar como são os filhos dele? Mas depois havia comentários de mais e mais membros. Alguém tinha visitado o site da universidade e encontrado a informação sobre o escritório de Julia. Havia links para artigos escritos por ela e sites com fotos de Karen Christianson. Uma pessoa usou o Photoshop para fazer parecer que o assassino do acampamento estivesse em pé atrás dela. Em uma das mãos ele segurava uma corda ensanguentada e, na outra, o pênis. Eles comentaram a aparência de Julia, elogiando o bom gosto do assassino do acampamento. Um idiota disse que gostaria de saber se a filha, eu, seria tão tarada quanto o pai. Outro me comparou com a filha de Ted Bundy, dizendo que as putas, eu e ela, deveriam ser caçadas antes que pudessem espalhar a doença. Li cada comentário vil, cheia de vergonha e medo. Senti-me despedaçada e exposta ao mundo inteiro. Cliquei de um site para outro o mais rápido que pude, a maioria dos resultados levava a blogs sobre crimes e alguns sites dedicados a assassinos em série, inclusive o que eu encontrara antes sobre o assassino do acampamento. Os sites mais sérios tiveram o cuidado de dizer apenas que havia boatos de que Karen tivera uma filha.
Era nos comentários que as pessoas, sempre anonimamente, acrescentavam a informação de meu nome e diziam que eu morava em Nanaimo. Então notei que um dos resultados apontava para um fórum de alunos da Universidade de Vitória. Com o estômago embrulhado, cliquei no link, mas não consegui entrar sem um número de identificação de estudante. Uma onda de pânico se abateu sobre mim. O que eu faço agora? Como faço isso parar? O telefone sem fio ao meu lado tocou e tive um sobressalto. Era Lauren, que disse: "Tenho de lhe contar uma coisa. É sobre as fofocas na internet? Você está online?" Olhei para a tela. Isso está em toda parte. Lauren ficou em silêncio por um momento e depois perguntou: "O que você vai fazer?" "Não tenho a menor ideia. Mas acho que deveria falar com Julia." "Você realmente?" "Se ela não sabe, eu deveria avisá-la." "E, se sabe, vai pensar que fui eu que contei a todo mundo." "Mas se eu telefonar para explicar, provavelmente irá desligar na minha cara." Suspirei. "Preciso ir. Tenho de pensar no que fazer." A voz de Lauren foi gentil. "Está bem, querida. Se precisar de mim, telefone." Depois que desliguei, me atirei no sofá. Moose se juntou a mim, gemendo e cheirando meu pescoço. Minha mente girou assustadoramente em 1 milhão de direções. Todo mundo saberá a verdade sobre meu pai. O assassino do acampamento poderá encontrar Julia e me encontrar. O negócio de Evan poderá ser arruinado. Meu negócio poderá ser arruinado. Irão debochar de Ellie na escola. O telefone tocou. Olhei para o número no visor. Confidencial. "Julia?" Atendi no terceiro toque. "Alô?" Uma voz masculina disse. "É a Sarah Gallagher?" "Quem está falando?" "Sou seu pai." "Quem?" "Seu pai verdadeiro." A voz dele se tornou apressada. "Li sobre isso na internet." Senti um arrepio de medo. Então percebi que a voz era jovem demais. "Não sei quem você realmente é ou o que leu, mas... Você é gostosa como sua mãe?" Ouvi a risada ao fundo e depois outro jovem gritando. "Pergunte se ela também gosta de sexo violento." "Ouça, seu..." Ele desligou. Telefonei imediatamente para Evan, mas caiu direto na caixa postal. Pensei em telefonar para Lauren, mas ela ficaria preocupada comigo. Droga! Eu estava com medo, e isso me deixou ainda mais zangada. Sim, alguns adolescentes tinham me telefonado e fingido ser meu pai, apenas para se divertir. E se ele tivesse atendido o telefone? Eu estava andando de um lado para o outro, furiosa, quando o telefone tocou novamente. Esperava que fosse Evan, mas era a professora de Ellie. "Sarah, você tem tempo para conversar quando vier buscar a Ellie hoje?" "O que está acontecendo?" Ellie teve uma desavença com uma colega de turma que tentou usar algumas das tintas dela e eu gostaria de discutir isso com você." "Ótimo, justamente do que eu precisava agora. Vou conversar com ela sobre compartilhar, mas talvez possamos nos encontrar em outra hora." Ela empurrou a menina, com força suficiente para fazê-la cair. Foi por isso que lhe telefonei. Não havia a menor possibilidade de eu me encontrar com a professora de Ellie sem antes falar com você. Preciso assimilar o fato de que tudo foi exposto. Não consigo me esquecer daqueles comentários doentios, daquele telefonema horrível. Sei que a professora irá sugerir que Ellie receba ajuda da orientadora educacional até aprender a lidar sozinha com as próprias questões. Minha filha já teve problemas, e gritou com outras crianças, discutiu com a professora, mas isso só acontece quando ela se sente pressionada. A professora também disse que Ellie tem dificuldade de passar de um tema para o seguinte e é nos momentos em que isso é necessário que ela se estressa mais.
Tentei explicar que não há nada de errado com minha filha, que ela só não gosta de mudar. Mas a professora fica perguntando se há problemas em casa. Só espero que ela não tenha ouvido falar que o assassino do acampamento é meu pai. Odeio ficar tão perturbada assim, e detesto o modo como meu corpo reage a isso. Sinto um aperto tão forte na garganta e no peito que mal consigo respirar, minha frequência cardíaca dispara, meu rosto fica quente, começo a suar e minhas panturrilhas doem por causa do acúmulo de adrenalina. É como se uma bomba tivesse explodido dentro de minha cabeça, fazendo meus pensamentos voarem por toda parte. Nós costumávamos falar sobre as causas de minha ansiedade serem os fatos de eu ter sido adotada e de ter um pai distante. Meu subconsciente temia que eu fosse abandonada de novo, por isso nunca me senti segura. Mas acho que não é só isso. Quando eu estava grávida de Ellie, li que a mãe precisa estar calma para que o bebê não absorva sua energia negativa. Passei 9 meses dentro de uma mulher que se sentia constantemente apavorada. A ansiedade dela passou para meu sangue, para minhas moléculas. Eu nasci com medo. Capítulo 5. Quando cheguei de volta à minha casa, Mose bufou e pulou em cima de mim como se houvesse 1 milhão de anos que não me visse. Depois que o deixei sair para fazer xixi, o pobre coitado só se afastou 1 centímetro da porta. Pensei em telefonar para a polícia e denunciar o trote, mas decidi esperar e conversar com Eva. Quando examinei o visor para verificar se ele havia telefonado enquanto eu estivera fora, notei 2 números confidenciais. Chequei as mensagens na caixa postal e eram de jornais. Durante a hora seguinte fiquei andando pela casa com o telefone sem fio na mão, rezando para que Eva ligasse logo. O telefone tocou uma vez e eu pulei, sobressaltada, mas era apenas outro repórter. Depois de algum tempo decidi telefonar para meu pai e contar a ele o que tinha descoberto na internet e também sobre os telefonemas. Não atenda o telefone se não conhecer o número, instruiu ele. Se alguém perguntar sobre o assassino do acampamento, negue tudo. Você foi adotada, mas sua mãe biológica não é Karen Christianson, está certo? Você acha que devo mentir? É claro que sim. Vou instruir Melanie e Lauren sobre isso também. E se algum idiota ligar, simplesmente desligue. Devo procurar a polícia? Eles não podem fazer nada. Eu cuidarei disso. Envie os links para mim. A maioria é apenas de fóruns de discussão. Só os envie para mim, está bem? Fiz o que meu pai disse e depois me torturei relendo os comentários. 10 eram novos, um mais doentio que o outro. Visitei os outros sites, que tinham comentários igualmente ruins. Fiquei chocada com a mesquinhez que as pessoas podem reservar a alguém que nem conhecem, e apavorada diante da constatação de que elas sabiam meu nome. Tive vontade de ficar acompanhando as atualizações e participações nos sites, de nos defender, Júlia e eu, mas estava na hora da reunião com a professora de Ellie. Aquilo não era tão ruim quanto eu pensava. Acontece que a outra garotinha vinha atormentando Ellie já fazia algum tempo, bagunçava a carteira dela, pegava as tintas que ela ainda estava usando, até que minha filha finalmente perdeu a paciência. É claro que eu disse à professora que explicaria a ela que empurrar não era o modo certo de resolver desavenças e que ela deveria contar a um adulto caso tivesse problemas, mas eu teria dito qualquer coisa para sair logo dali. O que ele tinha feito era errado e realmente falei com ela sobre aquilo, mas, sendo franca, não pareceu nada muito sério, se comparado com o fato de que eu acabará de arruinar a vida de Júlia, para não falar da minha. E arrastar a toda a minha família comigo. Essa última parte era a que mais me doía. O telefone finalmente tocou, às 8 da noite. Atendi assim que vi o número do celular de Eva. Precisamos conversar. O que está acontecendo? Aquele site, de algum modo a notícia se espalhou, talvez eles não tenham feito uma varredura no Google. Mas agora está em outros blogs. Quase tudo é sobre Júlia, mas há muitos comentários nojentos e alguns citam meu nome. Então um adolescente telefonou para cá e disse que era meu pai.
Os repórteres estão telefonando, mas não estou atendendo e meu pai disse. Sarah, fale mais devagar. Não consigo entender o que você está dizendo. Respirei fundo e recomecei. Quando terminei, Evan ficou calado por um minuto e depois perguntou. Você telefonou para a polícia? Meu pai disse que eles não podem fazer nada. Ainda assim acho que deveria lhes contar o que está acontecendo. Não sei, meu pai disse que cuidará disso. A última coisa que eu queria era que meu pai se irritasse comigo por eu ter desobedecido às ordens dele. Então deixe que ele cuide disso, mas faça algum registro. Mas ele está certo, Evan. A polícia não pode fazer nada sobre alguém passando um trote. Você pediu minha opinião. Telefone para a polícia de manhã e não faça comentários em nenhum desses blogs. Está bem, está bem. Depois que desliguei, fui para a cama, vi TV até tarde da noite e caí em um sono agitado. De manhã cedo, o telefone tocou. Sem olhar para o número no visor, estendi o braço e atendi. Alô? Bom dia. Soube que você restaura móveis, disse uma voz masculina. Sim. Em que posso ajudá-lo? Perguntei, sentando-me na cama. Tenho algumas peças, uma mesa, algumas cadeiras. Não creio que valham muito, mas foram da minha mãe e gostaria que minha filha ficasse com elas. O valor de um objeto nem sempre está no preço de venda, mas no que ele significa para você. Essa mesa significa muito. Passei a maior parte do meu tempo nela. Gosto de comer. Ele riu e eu ri também. Mesas de cozinha contam a história de uma família. Há pessoas que me pedem que eu apenas as limpe um pouco, deixando preservadas as marcas que os filhos deixaram, coisas assim. Quanto você costuma cobrar? Que tal eu dar uma olhada e então fazer um orçamento? Saí da cama e vesti um hobby enquanto me dirigia ao escritório para pegar uma caneta. Posso ir à sua casa, mas muitos dos meus clientes simplesmente me enviam fotos por e-mail. Você vai à casa de estranhos? Parei no meio do corredor. Vai sozinha? Insistiu ele. Certo, é claro que eu não aceitaria aquele trabalho de modo algum. Minha voz se tornou inexpressiva, fria. Sinto muito, não ouvi seu nome. Ele ficou em silêncio por um momento e em seguida disse. Sou seu pai. Isso explicava tudo, apenas outro idiota passando um trote. Quem é você? Já disse, seu pai. Eu tenho um pai e não gosto. Ele não é seu pai. A voz do homem se tornou amarga. Eu não teria dado minha filha. Ele se calou e ao fundo pude ouvir som de trânsito. Quase desliguei, mas estava muito zangada. Não sei que tipo de piada de mau gosto você está fazendo. Não é uma piada. Vi a foto de Karen e a reconheci. Ela foi minha terceira. Todos sabem que Karen foi a terceira vítima dele. Mas ainda tem os brincos dela. Tive vontade de vomitar. Que tipo de pessoa finge ser um assassino? Você acha que isso é engraçado? Telefonar para uma pessoa e tentar assustá-la? É assim que você se excita? Não estou tentando assustá-la. Então o que você quer? Quero conhecê-la. Desliguei. O telefone voltou a tocar imediatamente. O visor mostrou um código de área da Colômbia Britânica, mas não reconheci o prefixo. Enfim o toque parou, só para recomeçar em seguida. Minhas mãos tremiam enquanto eu tirava o telefone da tomada. Disparei pelo corredor, acordei Ellie, disse a ela que se arrumasse para ir à escola e tomei uma chuveirada. Em seguida mandei que ela fosse escovar os dentes e fiz torrada com manteiga de amendoim para Ellie. Enquanto ela comia, preparei seu lanche e depois saí rapidamente de casa. Quando entrei na delegacia, 2 homens mais velhos à paisana estavam na recepção.
Enquanto eu me dirigia até eles, uma policial entrou pela porta que ficava atrás do balcão e pegou um arquivo em uma escrivaninha. Imaginei que ela fosse descendente de indígenas. As maçãs do rosto eram proeminentes, a pele, da cor do café, e ela tinha grandes olhos castanhos e cabelos lisos e grossos, que trazia presos em um coque firme. Chegando ao balcão, eu disse: "Quero falar com alguém sobre os telefonemas que estou recebendo." Um dos homens perguntou: "Que tipo de telefonemas?" "Eu cuidarei disso", disse a policial. Então ela me levou até a porta da sala de interrogatório, segundo informava a placa de metal afixada nela, e fez um sinal para que eu entrasse. A sala estava praticamente vazia, a não ser pelo escasso mobiliário, uma mesa comprida e duas cadeiras de plástico duro. E, sobre a mesa, um bloco de papel, um catálogo telefônico e um telefone. Ela se sentou em uma das cadeiras e se inclinou bastante para trás. Agora que estava de frente para mim, pude ver o nome em seu distintivo, S. Taylor. "Como posso ajudá-la?" Naquele instante percebi que o que estava prestes a dizer pareceria loucura. Mas eu lhe apresentaria os fatos, esperando que ela acreditasse em mim. "Meu nome é Sarah Gallagher. Fui adotada e recentemente encontrei minha mãe biológica em Vitória. Contratei um detetive particular e ele descobriu que ela é Karen Christianson." A policial me olhou sem compreender. "Ela é a única vítima sobrevivente do assassino do acampamento, sabe?" Ela se aprumou na cadeira, ouvindo-me continuar. "O detetive particular acha que é provável que o assassino do acampamento seja meu pai. Então o site As Últimas Novidades de Nanaimo de algum modo obteve essa informação, que se espalhou por toda a internet. Ontem recebi um trote de adolescentes fingindo ser meu pai. Então hoje de manhã um homem telefonou, também dizendo que era meu pai. Mas desta vez ele disse que tinha os brincos de Karen." "Você reconheceu a voz dele?" Fiz um sinal negativo com a cabeça. "E o número do telefone?" Ele telefonou de um código de área 250, mas o prefixo era 374 ou 376, algo assim. Anotei tudo, mas esqueci o papel e... "Ele lhe disse por que estava telefonando?" "Disse que queria me conhecer." Fiz uma careta. "Sei que possivelmente é apenas um trote, mas tem uma filha e... Sua mãe biológica confirmou que você foi concebida durante um estupro?" "Não com todas as palavras, mas sim." "Eu gostaria de gravar sua declaração." "Ah, sim." "Certo. Voltarei em um minuto", disse a policial, levantando-se e deixando a sala. Enquanto a esperava, olhei o ambiente ao meu redor e fiquei mexendo no celular. A porta se abriu. Ela se sentou, pôs um pequeno gravador na mesa e puxou sua cadeira para mais perto de mim. Disse o nome dela, o meu nome, a data e depois me pediu que eu informasse meu nome completo e meu endereço. Minha boca ficou seca e senti meu rosto quente. "Em outras palavras, gostaria que você dissesse por que acha que o assassino do acampamento é seu pai biológico e contasse os detalhes dos telefonemas que recebeu recentemente." Seu tom sério me deixou ainda mais nervosa e meu coração disparou. "Vá em frente." Fiz o melhor que pude, mas divaguei em alguns momentos, quando ela me trouxe de volta ao que interessava com um rápido "e o que ele disse depois?" Quis saber até mesmo o endereço de Júlia e todas as demais informações que eu pudesse ter sobre ela. Considerando que obtive essas informações um pouco na base do assédio, me senti mal em ter de revelá-las. Também lhe disse que estávamos tentando entrar em contato com o detetive particular e que ele era policial aposentado. Sua expressão neutra em momento nenhum se alterou. Quando terminamos, perguntei: "O que acontecerá agora?" "Investigaremos tudo o que você disse." "Mas você não acha que quem telefonou foi realmente o assassino do acampamento, acha?" "Quando tivermos mais informações, avisaremos. Alguém em breve entrará em contato com você." "E se ele telefonar de novo? Devo mudar meu número?" "Você tem identificador de chamadas e caixa postal?" "Sim, mas tenho um negócio e..."
Não atenda a telefonemas de números desconhecidos, deixe que entrem na caixa postal. Anote o número e a hora e nos avise assim que possível. Ela me estendeu seu cartão de visita e depois ficou em pé ao lado da porta. Atordoada, eu a segui pelo corredor. Mas você acha que é apenas alguém que está tentando me assustar? E no entanto tem de levar isso a sério por causa da conexão com o assassino do acampamento? Ela me olhou por cima do ombro. Realmente não posso dizer nada enquanto não investigarmos, mas tome cuidado. E obrigada por vir. Se tiver alguma pergunta, me ligue. No estacionamento, sentada em meu carro, olhei para o cartão de visita que tinha na mão. Todo o meu corpo tremia. Esperava que a polícia fosse me dizer que não havia nada com que me preocupar, mas a policial Taylor perdeu todas as oportunidades de me tranquilizar. Agora eu estava apavorada com a possibilidade de o telefonema realmente ter sido do assassino do acampamento. Será que a polícia iria procurar Julia? Quanto tempo demoraria até que eles entrassem em contato comigo? Como eu aguentaria mais dias sem saber? Pensei no homem que falará sobre os brincos de Karen. Não poderia ser esse o modo mais rápido de provar que ele era um mentiroso? Mas, se eu telefonasse para Julia, ela desligaria antes que eu conseguisse lhe fazer qualquer pergunta. Olhei para o relógio. Eram apenas 9 da manhã, eu teria tempo suficiente para ir à Vitória e voltar para pegar Ellie na escola. Como era sexta-feira e ainda não estava na hora do almoço, achei que Julia pudesse estar na universidade, por isso fui direto para o campus. Passei toda a viagem ensaiando modos de lhe contar o que estava acontecendo, mas primeiro tinha de conseguir que ela falasse comigo. Imaginei que, se eu aparecesse em seu trabalho, ela não poderia bater a porta na minha cara. Mas quando liguei para seu escritório de um telefone público, uma assistente me disse que Julia não tinha aulas no dia e que não sabia quando ela voltaria. Eu teria de ir à casa dela. Ao dirigir pela Dallas Road, comecei a questionar a genialidade do meu plano. Eu só podia estar louca. Julia ficaria furiosa ao me ver. Eu deveria ter deixado isso para a polícia. Mas ainda assim me vi parada diante de sua casa, olhando para a porta da frente. Tinha de lhe contar o que estava acontecendo. Julia era a única pessoa que sabia sobre os brincos. Eu tinha o direito de perguntar. A segurança de minha família dependia disso. A segurança dela dependia disso. Quando bati a porta, meu coração disparou e senti um aperto na garganta. Julia não atendeu, mas seu carro estava na entrada da garagem. Ela tinha me visto andando? O que eu deveria dizer se Catherine estivesse em casa? Essa não tinha sido uma boa ideia. Então ouvi vozes nos fundos. Ao me aproximar de lá pela lateral da casa, vi Julia e um homem mais velho em pé perto de uma janela de porão na outra extremidade do edifício. O homem segurava uma prancheta e Julia apontava para a janela, com o rosto pálido e tenso. Parei, perguntando-me se deveria ir embora. Ouvi parte da conversa, algo sobre barras de aço. Então me lembrei de ter visto a van de uma empresa de segurança na estrada. O homem disse algo enquanto se despedia apertando a mão de Julia, mas ela pareceu distraída. Ainda estava olhando para a janela quando o homem passou por mim e me cumprimentou com um movimento de cabeça. Esperei até que ele descesse pela entrada da garagem e então pigarreei. Em um movimento rápido, Julia virou a cabeça em minha direção. Oi, eu precisava falar com. Chega. Vou chamar a polícia. Ela andou altivamente na direção de um deck nos fundos. É por isso que estou aqui. É sobre a polícia. Isso a fez parar. Julia se voltou para mim e perguntou. O que você quer dizer? Tenho recebido telefonemas de jornais e... Como você acha que está a minha vida? Seu rosto estava vermelho de raiva. Tive de cancelar as aulas de hoje porque os repórteres estão importunando meus alunos e ficam me esperando no estacionamento. Meu telefone e endereço não constam do catálogo telefônico, mas eles não vão demorar para obter essa informação.
Ou você já lhes disse isso também? Eu nunca. Está tentando ganhar dinheiro com essa situação? É isso? Ela começou a andar de um lado para outro com passos curtos e bruscos, repentinos, como se quisesse fugir mas não soubesse para onde. Eu não tive nenhuma relação com a divulgação dessa história. Essa era a última coisa que eu queria. Só falei com um detetive particular e com minha irmã, porque estava angustiada, mas não sei como a notícia vazou. Você contratou um detetive particular. Ela balançou a cabeça e fechou os olhos com força. Quando os abriu, eles pareciam desesperados. O que você quer? Não quero nada, e respondi. Mas não era verdade. E agora ela nunca me daria o que eu realmente queria. Você sabe quanto tempo demorei para construir uma vida aqui? Perguntou Júlia. Você arruinou tudo. Suas palavras me atingiram de tal modo que seu golpe quase me fez recuar. Júlia estava certa, eu arruinara tudo. E a situação estava prestes a piorar. A próxima parte a apavoraria ainda mais, no entanto tinha de ser dita. Preparei-me para o que precisava fazer. Estou aqui porque achei que você deveria saber que um homem me telefonou hoje de manhã. Ele disse que é meu pai biológico. Reconheceu sua foto e falou que ainda tem seus brincos. Júlia ficou totalmente parada. O único movimento visível em seu corpo era o de suas pupilas se dilatando. Então ela começou a enxugar as lágrimas que surgiram no canto dos olhos. Foram presente dos meus pais. Pérolas. Pérolas cor-de-rosa com folhas de prata, por minha formatura. Sua voz ficou presa e ela engoliu em seco. Fiquei preocupada com a possibilidade de perdê-los no acampamento, mas minha mãe me disse que as coisas bonitas eram para ser usadas. Ele realmente tinha pegado os brincos dela. Lembrei-me da voz do homem, do modo como falou sobre a filha. O sangue latejou em meus ouvidos quando olhei para Júlia, tentando pensar no que dizer, tentando não pensar no que aquilo significava. Finalmente encontrei algumas palavras. Eu sinto muito por ele ter levado seus brincos. Os olhos de Júlia encontraram os meus. Ele me agradeceu, disse obrigado. Ela desviou o olhar novamente. A polícia nunca tornou público que ele tinha levado meus brincos. Mas disse que o prenderia. Ela balançou a cabeça. Então descobri que estava grávida, mas não podia abortar. Mudei de nome, fui embora, e só queria me esquecer do que havia acontecido. Mas sempre que ele mata alguém a polícia me encontra. Certa vez um policial me disse que eu tive sorte. Ela riu amargamente e depois olhou de novo para mim. Vivi durante 35 anos com medo de que ele me encontrasse. Até hoje, não houve uma única noite em que eu não tivesse acordado de um pesadelo no qual ele ainda me perseguia. Sua voz ficou trêmula. Se você me encontrou, ele também pode me encontrar. Pela primeira vez ela não estava na defensiva e pude ver a dor genuína e pura que seus olhos refletiam. Pude ver Júlia. Cada pedaço partido. Essa pobre mulher viverá com medo por muito tempo, e agora esse sentimento aumentara, por minha culpa. Dei um passo à frente. Eu realmente. Você precisa ir, sua cara estava fechada mais uma vez. Está bem, é claro. Você quer meu telefone? Já tenho. As portas do pátio se fecharam atrás dela com um forte clique. Naquela noite, Evan veio para casa e eu lhe disse que precisávamos conversar, mas só tivemos chance de fazer isso quando ela e Moose foram dormir e nós dois nos jogamos no sofá. Eva estava com as pernas sobre a mesa de centro e eu, do lado oposto do sofá, abraçava os joelhos dobrados. Ele ficou preocupado com o segundo telefonema, mas feliz por eu ter ido imediatamente à delegacia depois que o recebi. Quando lhe contei que também tinha ido ver Júlia, ele apenas balançou a cabeça. Mas o que realmente não gostou de ouvir foi sobre os brincos. Se ele telefonar de novo, não atenda. A polícia também me deu essa orientação.
Não gosto do que está acontecendo e tenho que voltar à pousada na segunda. Talvez seja melhor pedir a um dos outros guias que leve esse grupo. Achei que todos estivessem fora. Frank poderia me cobrir, mas ele só saiu uma vez sozinho e esse grupo é grande. Eles vêm todos os anos, e disse Evan, coçando o queixo. Evan trabalhará durante anos para elevar a reputação da pousada a um patamar que justificava as reservas durante todo o verão. Mas bastaria um passeio ruim com um guia inexperiente ou, pior ainda, um acidente, para que seu negócio fosse arruinado. Você tem que levá-los. Talvez você devesse ficar na casa de seu pai ou na de Lauren. Refleti sobre sua sugestão por um momento e depois disse: Não quero contar a meu pai a história do telefonema enquanto não tivermos mais informações. Ele vai querer assumir o controle e eu vou me estressar. E também não quero preocupar Lauren. Greg está no campo, então eu não estaria mais segura lá. Além disso, ela também tem que pensar nos filhos. Eva ainda pareceu inseguro, mas falou: Está bem. Vou pôr a espingarda de caça debaixo da cama e um taco de beisebol perto da porta de entrada. Tranque tudo todas as noites e leve o celular se for dar uma caminhada. Querido, não sou nenhuma boba. Tomarei cuidado até que a polícia descubra o que está acontecendo. Estou aqui para protegê-la hoje, disse Eva, subindo a mão quente por minha coxa. Está tentando me distrair? Perguntei, erguendo uma das sobrancelhas. Talvez. Ele sorriu. Estou com muitas coisas na cabeça agora, e expliquei. Deixe-me ajudá-la com isso, disse Eva, vindo para cima de mim e gemendo em meu pescoço. Quando ele tentou me beijar, virei o rosto para o lado, mas ele segurou minha cabeça por trás, provocando minha boca com a dele. Meus pensamentos começaram a se estabilizar e meu corpo relaxou. Concentrei-me na sensação dos músculos dos ombros de Evan sob minha mão. Enquanto nossas línguas brincavam, abri o zíper de sua calça jeans e usei o pé para tirá-la. Ela ficou presa em seus tornozelos e ele a soltou com um chute. Em seguida, abriu os botões do meu pijama e deu um tapinha em meu traseiro que lhe rendeu um falso grito. Dei um soco de leve em seu ombro. Nós nos beijamos por alguns minutos. Então o telefone tocou. Deixe tocar, pediu Evan, no meu pescoço. E deixei, mas quando esfreguei o nariz em suas orelhas e apertei suas nádegas, minha mente estava inquieta. Seria o assassino do acampamento? A polícia? Júlia? Evan parou de beijar minha clavícula e repousou sobre mim por um momento. Senti seu coração batendo acelerado. Ele se apoiou nos cotovelos, me deu um longo beijo e então disse: Está certo, vá ver quem telefonou. Tentei recusar. Eva me olhou enquanto se sentava e procurava sua calça. Sei que isso está matando você. Dei um sorriso envergonhado e fui rapidamente para a cozinha. Era apenas Lauren, ligando para falar sobre os garotos, mas durante o resto do fim de semana nos sobressaltávamos toda vez que o telefone tocava. Evan foi embora na segunda-feira de manhã, mas não antes de me dar outro sermão sobre segurança. Naquela tarde recebi um telefonema de um número confidencial. Meu corpo se retesou e esperei que a ligação fosse para a caixa postal. O primeiro sargento do Bois queria que eu lhe retornasse a ligação o mais rápido possível. O primeiro sargento Mark do Bois era extremamente alto, mide no mínimo 1,90 metros, e afável, apesar da estatura intimidadora e da voz grave. Oi, Sarah. Obrigado por vir. Ele se sentou atrás de uma enorme escrivaninha em forma de L e fez um sinal para que eu me sentasse à sua frente. Você recebeu mais telefonemas estranhos? Fiz um sinal negativo com a cabeça e disse em seguida. Mas estive com minha mãe biológica na sexta passada e ela disse que os brincos que o assassino do acampamento levou eram de pérola. Foram presente de formatura dos pais. Murmurou o sargento, estalando a língua contra os dentes. Gostaríamos de interrogar você, mas dessa vez faremos uma gravação em áudio e vídeo, pode ser? Acho que sim.
Ele me conduziu pelo corredor até outra sala. Esta era mais amigável, com um sofá macio, uma luminária e um quadro que retratava uma paisagem marinha. Também havia uma câmera no canto superior. Sentei-me em uma extremidade do sofá e o sargento se sentou na outra, repousando seu longo braço no encosto. Foram basicamente as mesmas perguntas que a policial fizera na sexta-feira, mas o tom de Dubois era agradável, de conversa, e eu me abri mais. Eu lhe contei até mesmo minha última visita a Júlia e a reação emocionada dela. Bom trabalho, Sarah, disse ele com um sorriso, depois que terminei. Isso será muito útil para nós. Seu rosto ficou sério. Receio que tenhamos de grampear seu telefone e... Então você realmente acha que era ele? Eu me arrepiei com o desespero que minha voz revelou. Ainda não sabemos, mas o assassino do acampamento é um caso de alta prioridade e precisamos investigar todas as pistas. Até podermos confirmar que o telefonema não passou de um trote, nossa preocupação fundamental é com sua proteção. Assim que possível, instalaremos um dispositivo de segurança na sua casa, um sistema de alarme que usamos quando acreditamos que a vítima está em perigo. Sou uma vítima agora. O detetive particular que você contratou de fato é policial aposentado, mas ainda não conseguimos localizá-lo para um interrogatório. É melhor que você não tenha mais nenhum contato com ele sobre este caso. Nos próximos dias, 2 integrantes da Unidade de Crimes Hediondos, de Vancouver, virão à ilha conversar com você. Nanaimo não pode lidar com isso sozinha? A Unidade de Crimes Hediondos tem mais pessoal e recursos. O suspeito é o provável autor de alguns crimes hediondos. Se a pessoa que está lhe telefonando realmente for ele, gostaríamos de prendê-lo, é claro, mas antes precisamos nos certificar de que nem você nem sua família corram perigo. O medo me deixou com as pernas bambas. Eu deveria mandar minha filha para algum lugar? Ele não fez nenhuma ameaça direta e tentamos não separar famílias, mas sugiro que você siga algumas regras básicas de segurança com ela. Seu marido está viajando? Noivo. Vamos nos casar em setembro. Ele já sabe sobre o telefonema. Devo contar também à minha família? É muito importante não discutir esse assunto com ninguém, inclusive sua família, e seu noivo também tem de guardar segredo. Não podemos correr o risco de que isso vaze para a imprensa e o suspeito descubra que essa investigação está acontecendo. Mas e se minha família também estiver em perigo? Até agora ele não indicou que quer machucar ninguém. Se houver uma ameaça, tomaremos as medidas apropriadas. Alguém irá à sua casa amanhã de manhã para grampear seu telefone e instalar o alarme. Nesse meio tempo, não atenda se ele telefonar e entre em contato comigo imediatamente. Ele me estendeu seu cartão. Você tem mais alguma pergunta? Acho que não. É só que isso é tão surreal. Ele se levantou e apertou brevemente meu ombro. Você agiu certo falando com a gente. Fiz um sinal com a cabeça indicando que acreditava nele. Naquela noite, Ellie brincava como Ozzy no quintal, enquanto eu, com o olhar perdido além da porta de vidro corrediça, descascava cenouras e ouvia a TV ligada atrás de mim. Quando o noticiário local entrou no ar, quase me cortei. Como era de esperar, o assunto em destaque era Karen Christianson. Eles mostraram imagens da universidade, coelhos mordiscando o gramado da frente, estudantes barulhentos na cafeteria, a porta de uma sala de aula, e enquanto um locutor dizia que uma professora fora identificada como Karen Christianson, a única vítima sobrevivente do assassino do acampamento. Eles não mencionaram o nome Julia, só disseram que havia boatos de que a professora, Karen, que não fora encontrada para comentar o assunto, tinha uma filha que morava em Nanaimo. O locutor encerrou a reportagem dizendo com uma voz sombria: enquanto os dias vão se tornando mais quentes, não podemos evitar nos perguntar por onde o assassino do acampamento andará agora, e onde estará neste verão. Foi então que desliguei a TV. Quando ela entrou eu lhe disse que iríamos brincar de faz de conta e lhe passei nossas regras de segurança. Eva e eu já tínhamos feito isso com ela, mas desta vez cada detalhe era muito importante.
Ellie logo se cansou da brincadeira, mas repassamos tudo 2 vezes. Nossa senha, o Moose, ela não iria a lugar nenhum com um adulto que não conhecesse o número em nosso telefone programado para discar 911 e as coisas que a telefonista poderia perguntar, especialmente nosso endereço. Havia ainda uma nova regra: ela nunca atenderia o telefone nem abriria a porta sem que antes um adulto verificasse e lhe desse permissão. Meu coração parava sempre que ela se esquecia de alguma regra. Quando, apenas 20 minutos após minhas explicações, precisei brigar com Ellie por ela ter atendido o telefone sem minha autorização, por acaso tinha sido uma ligação de Lauren, ela se trancou no quarto e se recusou a falar comigo. Fiz panquecas para o jantar e escrevi desculpe nelas com mirtilos. Ela se recuperou do susto que tomou com minha reação a seu esquecimento, mas eu ainda me sentia mal no momento em que a deixei na escola hoje mais cedo. A polícia estava me esperando quando voltei para casa. Poriam o grampo em meu telefone fixo. Logo depois chegaram os funcionários da empresa que iria instalar o alarme e que também me mostraram como ativar o pequeno alarme pessoal, que eu deveria usar ao redor do pescoço. Não quero que ele me pergunte o que é, por isso estou carregando na bolsa. Assim que todos saíram, olhei para o alarme e para meu telefone agora grampeado tentando não entrar em pânico. Quanto tempo essa situação iria durar? Não posso mais nem mesmo ter uma conversa particular com Eva. E então o telefone tocou. Apenas vá olhar. Talvez nem seja ele. E tocou novamente. Pode ser a polícia. Vi o número do celular de Eva e suspirei, aliviada. Oi, querida, começou ele, mas a ligação caiu. O telefone ficou mudo. Quando liguei de volta, caiu direto na caixa postal. Ótimo, outra conexão encerrada. Bati com o fone no gancho. O telefone voltou a tocar e estava prestes a atender a chamada quando, no último minuto, vi o número no visor. Era de um telefone público. Prendi a respiração e esperei que parasse de chamar. Tocou 5 vezes. Dessa vez liguei para a polícia de imediato, Nadine. Mas como o homem não deixou nenhuma mensagem, não progredimos muito. O sargento do Bois me disse que eu não deveria atender o telefone até falar com o pessoal da unidade de crimes hediondos, e eles só poderão vir à ilha amanhã. A primeira coisa que eles querem de mim é que eu lhes forneça uma amostra do meu DNA. Foi por isso que remarquei nosso horário para esta tarde. Bem, por isso e porque não consigo pensar direito. Experimentei algumas das técnicas que você sugeriu: sair para uma corrida, escrever em um diário, meditar, cantarolar para diminuir o aperto na garganta. Tentei cantarolar até enquanto meditava. A pior parte disso tudo é que não posso contar nada à minha família, não posso contar nada a Lauren. Você me conhece, eu antes despejo tudo e depois penso no que fazer. Graças a Deus que tenho Eva. Nós conversamos na noite passada e ele está me apoiando bastante, mas sinto muita falta dele aqui comigo. Quando ele está por perto, eu me sinto mais centrada, tranquila, como se tudo fosse ficar bem. Hoje o advogado de Julia fez uma declaração, disse que ela não é Karen Christianson e que nunca deu uma filha para adoção. E que qualquer pessoa que diga o contrário terá de enfrentar um processo judicial. Hoje de manhã, depois que deixei Ellie na escola, um repórter e um cinegrafista estavam à minha espera na frente de casa. Seguindo o conselho de meu pai, eu lhes disse que a declaração era verdadeira e que nem Julia LaRoche nem Karen Christianson eram minha mãe biológica. Então fechei a porta na cara deles. Entendo por que Julia mentiu, ela só está tentando se proteger. No meu caso, estou tentando proteger Ellie. Mas foi estranho ler a notícia de que Julia negou ter tido uma filha. Fez com que eu me sentisse real, ou quase isso. Mas não considero que seja uma coisa tão ruim agora. Não estou ansiosa para fazer o exame de DNA. Se minha amostra combinar com a que foi coletada pela polícia na cena do crime, há muito tempo arquivada, tudo isso será realidade. Continuo a esperar que não combinem. É possível que tenha havido uma confusão nos registros de adoção e no final das contas eu não seja filha de Julia.
Isso seria muita sorte. Capítulo 6. Não consigo nem me lembrar da última vez que segurei uma ferramenta. Outro dia me irritei com Lauren, e apenas porque ela me perguntou se eu já tinha enviado os convites do casamento. Acontece que fico desorientada só de pensar em fazer uma lista de convidados. Quando tentei falar com Evan sobre isso, ele disse que talvez devêssemos adiar o casamento até que as coisas se acalmassem. Você pode imaginar qual foi minha reação. Ele não deixa de ter razão, o momento realmente é péssimo, mas esperei a vida inteira para me sentir como me sinto quando estou ao lado dele. Eu não sabia nem mesmo que homens como Evan pudessem existir. Ele é muito protetor, leva comida para mim quando estou no ateliê, prepara banhos quando estou com dor de cabeça e é forte o suficiente para lidar com minha intensidade. Além disso, nós dois somos caseiros, preferimos ver filmes, relaxados no sofá, a sair à noite. Raramente brigamos, mas, quando isso acontece, logo fazemos as pazes. Ele é muito bom e gentil e isso me faz querer ser assim também. Não suporto a ideia de esperar para me casar com ele. Mas do modo como as coisas estão indo, é possível que eu não tenha alternativa. Na quarta-feira passada, pela manhã, fui direto para a delegacia de polícia. Já no estacionamento, fiquei no carro por alguns minutos, segurando o volante com força e pensando, vai ficar tudo bem. Seja o que for que eles descubram, conseguirei lidar com a realidade. Lá dentro tirei uma amostra de sangue para o exame de DNA e em seguida fui novamente levada pelo sargento Dubois para aquela sala com o sofá, onde esperaríamos o pessoal da unidade de crimes hediondos. Assim que me sentei houve uma batida na porta e um homem e uma mulher entraram. Eu esperava homens mais velhos e de aparência severa, usando ternos pretos e óculos escuros. Mas a mulher tinha cerca de 40 anos e vestia uma calça social azul marinho, com uma camisa branca simples sob uma jaqueta de couro marrom. Os cabelos curtos de um tom louro escuro estavam queimados pelo sol e a pele era brilhante e bronzeada. O homem era mais jovem, devia estar perto dos 30, e usava elegantes calças pretas e uma camisa preta que, com as mangas enroladas, revelava símbolos asiáticos tatuados nos dois antebraços. A pele azeitonada, a cabeça rapada e os olhos velados lhe conferiam um ar mediterrâneo, e a impressão de que não lhe faltava atenção feminina. Sarah, vou deixá-la com a primeira sargenta Amy Bride e o cabo Reynolds, disse o sargento Dubois, saindo da sala. A mulher se sentou na outra extremidade do sofá enquanto o homem puxou uma cadeira, que colocou diante de mim. Então vocês são da unidade de crimes hediondos de Vancouver? Perguntei. Ele assentiu com a cabeça ao dizer: sim, chegamos na noite passada. Não consegui identificar seu sotaque, talvez fosse de algum canto da costa oeste. Ele me estendeu seu cartão e vi que era o cabo B. Reynolds. Pode me chamar de Sandy, disse a primeira sargenta. E, apontando para o cabo, completou, e este é o Billy. Bill, corrigiu o homem, ameaçando Sandy com um punho, o que a fez rir. Sou mais velha e sábia, e isso significa que posso chamá-lo como quiser. Sorri, achando graça da brincadeira dos dois. Então Sandy se virou para mim e perguntou: podemos lhe trazer um café ou uma água, Sarah? Não, estou bem. Só vou precisar ir ao banheiro 1.000.000 de vezes. Sandy balançou a cabeça e disse: isso é chato, não é? Fiz Billy parar 2 vezes a caminho daqui. O cabo assentiu com a cabeça e revirou os olhos. Piorou depois que tive minha filha, comentei. Você tem filhos, Sandy? Não, mas tenho um cachorro. Tyson não é um cachorro. É um humano vestido de Rottweiler, o zombou Billy. É, ele dá trabalho, respondeu Sandy, rindo. Seus olhos encontraram os meus. E tenho certeza de que ela a mantém ocupada. Por um momento fiquei surpresa com o fato de saberem o nome de minha filha, mas então percebi que eles provavelmente conheciam tudo sobre mim. Caí na real.
Não estávamos em um encontro social. Aquelas pessoas tinham vindo pegar um assassino em série. Billy começou a folhear um arquivo bastante volumoso, mas o deixou cair. Fui ajudá-lo a recolher os papéis e recuei ao ver o rosto pálido e machucado de uma mulher. Ah, meu Deus, essa é. Olhei para Sandy. Ao meu lado, ela observava tudo com atenção, mas não fez nenhum comentário. Voltei os olhos para Billy, que recolocava as fotos no arquivo. Sinto muito por isso, disse ele. Tornei a me sentar, com o olhar fixo em Billy, perguntando-me se ele deixará o arquivo cair de propósito, mas o cabo parecia sincero. Essa situação deve ser muito difícil para você, prosseguiu Sandy. É uma loucura. Agora os dois me observavam, e então acrescentei, não era bem isso que eu esperava quando decidi procurar minha mãe biológica. O olhar de Sandy foi solidário, mas ela estava batendo com os dedos nos joelhos. Você voltou a ter notícias dele? Perguntou Billy, inclinando-se em minha direção. Seus bíceps se destacaram quando descansou os cotovelos na cadeira. No canto da sala, uma luminária jogava uma luz fraca sobre o lado direito de seu rosto, fazendo com que seus olhos parecessem quase pretos. Escorreguei mais para o fundo do sofá, mexendo no meu anel de noivado. Sandy pigarreou. Só os telefonemas que recebi na segunda-feira à noite, respondi. Já falei com o sargento do boi sobre isso e ele está com os números dos telefones. O olhar de Billy passeou de Sandy para o arquivo que ele estava segurando. Isso me deixou nervosa, o que me irritou. Não atendi às ligações porque o sargento do boi disse que vocês iriam me instruir sobre o que dizer, mas o número ainda está na memória do telefone, se quiserem checar. Você lidou muito bem com isso. A voz de Sandy estava calma. Na próxima vez que ele telefonar, gostaríamos que atendesse. Deixe-o conduzir a conversa, mas, se houver chance, tente ver se ele lhe dá alguma informação sobre os brincos, as vítimas, o lugar de onde está ligando, coisas desse tipo. Até mesmo detalhes que a princípio parecem insignificantes podem nos ajudar a determinar se ele realmente é o assassino do acampamento. Mas se perceber agitação da parte dele, mude de assunto. E se ele for realmente o assassino do acampamento? Se for, começou Sandy, você poderia conseguir estabelecer um relacionamento com ele e... Você quer que eu continue a falar com ele? Levantei a voz, em pânico. Vamos dar um passo de cada vez, observou Billy. Não lhe pediremos que faça nada que não queira. Isso mesmo, concordou Sandy. Por enquanto, só precisamos saber quem é esse homem e por que ele está telefonando para você. Meu corpo relaxou um pouco. Vocês têm alguma ideia de onde ele poderia estar? Os telefonemas vieram da área de Kamloops, e disse Billy, mas ele usou telefones públicos de locais distantes e desertos, portanto está sendo cuidadoso. Eu me senti aliviada quando soube que ele estava distante da minha casa, 1h30 de balsa e algumas horas de carro. Billy e eu ficaremos na cidade, disse Sandy. Vamos lhe dar nossos números para que você nos ligue assim que tiver notícias dele, a qualquer hora do dia. Nós três ficamos em silêncio por um instante, até que falei com a voz abafada. O verão está chegando. Acham que ele ainda está ativo? Nunca sabemos quando ele irá atacar, disse Sandy, mas enquanto estiver solto, isso sempre será uma possibilidade. Por isso a pista que temos é tão importante. Vocês têm uma pista? Perguntei, fazendo os dois me olharem ao mesmo tempo. Ah, vocês estão se referindo a mim. Meu rosto estava quente. Os perfis mostram alguém que conhece a floresta, disse Billy. Ele é astuto e está acostumado a se virar sozinho. Provavelmente é uma pessoa solitária, que passa muito tempo caçando. Fiquei arrepiada quando a imagem de uma mulher correndo apavorada pela floresta surgiu em minha mente. Billy continuou, a descrição que obtivemos com Julia ontem. Vocês viram Julia? Nós a interrogamos em Vitória, respondeu Sandy. Com base em suas descrições originais, é provável que o suspeito tivesse cerca de 20 anos quando a atacou.
agora deve estar com uns 50, ou um pouco mais. Os métodos mudaram nos últimos anos, por isso tivemos de fazê-la se sentar novamente com um desenhista da polícia da unidade de ciência comportamental. Billy me entregou uma folha de papel. Este é um retrato falado de como o suspeito deve ser hoje. Prendi a respiração. Não admirava que Júlia se apavorasse ao me ver. Até mesmo naquele desenho rudimentar era possível ver a semelhança, os olhos de gato, a sobrancelha esquerda um pouco mais arqueada que a direita, a estrutura óssea do tipo nórdico. Olhei para o desenho. Os cabelos dele. Júlia os descreveu como de um tom castanho avermelhado profundo, e ondulados, observou Sandy. Ergui os olhos justamente quando seu olhar se dirigia aos meus cabelos. Meu estômago ficou embrulhado. Billy pegou o retrato falado das minhas mãos enquanto Sandy dizia. Júlia foi atacada em meados de julho, mas outra mulher foi morta em Prince Rupert em agosto daquele mesmo ano. Essa foi a única vez em que ele atacou 2 vezes no mesmo verão, e isso provavelmente só aconteceu porque falhou com Júlia. Ele é muito cuidadoso e praticamente não deixa vestígios. É por isso que precisamos que você converse com o autor dessas ligações, para podermos descobrir se ele realmente é o assassino do acampamento. Isso é tudo o que temos como ponto de partida agora. Fiquei olhando alternadamente para Billy e para Sandy. Os olhos de ambos estavam fixos em mim. Respirei fundo e concordei com relutância. Está bem, vou tentar fazer o que vocês estão me pedindo. Assim que saí da delegacia telefonei para Eva. Como ele não atendeu, deixei uma mensagem na qual dizia que estava com saudade e que precisava dele. Eu não estava pronta para ir para casa e enfrentar a possibilidade de outro telefonema de meu suposto pai, por isso comprei um café com leite e baunilha e caminhei pelo calçadão, obcecada com tudo que Sandy e Billy tinham dito. Os resultados do exame de DNA ainda levariam de 3 a 6 semanas para sair, mas eu tinha a sensação de que a polícia já estava certa de que eu era filha do assassino do acampamento. Antes de sair da delegacia eu lhes perguntara sobre outros casos e quisera saber que tipo de evidência tinham, mas eles não me deram nenhum detalhe, nem mesmo do caso de Júlia. Disseram que era melhor que eu não soubesse demais, para não correr o risco de, por acaso, revelar alguma coisa. Também me disseram que eu deveria lhes telefonar imediatamente se visse alguma pessoa de quem viesse a suspeitar. O problema era que agora todos me pareciam suspeitos. Quando saía para caminhar geralmente conversava com todo mundo, mas agora evito até mesmo fazer contato visual e observo com muita cautela cada homem de meia idade. Será que era ele? Será aquele homem alto que está debaixo da árvore? Ou aquele sentado no banco, olhando para mim? Para variar, o dia estava ensolarado, mas ainda frio para o meio de abril, e o vento que soprava do oceano era cortante. Depois de caminhar 2 vezes pelo calçadão, minhas bochechas ardiam e minhas mãos pareciam feitas de gelo. Eva ainda não retornará meu telefonema e eu não podia mais evitar ir para casa. Moose precisava sair e eu tinha um monte de coisas a fazer antes de pegar ele na escola. Respirei fundo e caminhei em direção ao carro. Se o homem que se dizia meu pai ligasse, eu teria de lidar com isso. Mas nada aconteceu durante todo o resto da semana. Na tarde de sexta-feira eu já estava começando a me perguntar se afinal de contas o telefonema não teria sido um trote. Todos os dias Sandy ou Billy entravam em contato comigo e suas vozes se tornavam mais falsamente casuais a cada telefonema, então desejei saber se eles achavam que eu tinha inventado aquilo. A agitação inicial dos repórteres diminuíra e quando eu pesquisava na internet não havia nenhum comentário novo nos blogs. Algumas pessoas fizeram perguntas a Eva e a Lauren, mas eles responderam que tudo não passava de boato, nada mais que isso. Ninguém ousou perguntar nada a mim. Eu notava, contudo, que alguns pais me olhavam esquisito quando eu ia buscar ele na escola. Tinha certeza de que as pessoas ainda faziam fofocas, o que me deixava louca, no entanto, desde que não afetasse minha filha, eu podia lidar com aquilo também. Conversando com meu pai, soube que o detetive não tinha retornado a ligação dele e constatei que ele ainda falava em processar o site As Últimas Novidades de Nanaimo.
mas parecia que esse interesse estava diminuindo à medida que tudo esfriava e a conta do advogado aumentava. Tudo ia passar. Nunca me senti tão aliviada. Na manhã de domingo, eu estava sentindo muita falta de Eva e mal podia esperar por sua chegada no dia seguinte. Enquanto ele brincava na casa de Megan, fiquei algumas horinhas no ateliê e fiz mais coisas do que havia feito durante toda a semana. Ainda eufórica com toda essa minha produtividade, tomei uma chuveirada antes de ir buscar minha filha. Enquanto tirava a serragem do cabelo, planejei mentalmente o restante do dia. Talvez tinguíssemos algumas camisetas e fossemos ao cinema mais tarde. Eu não passava uma noite com minhas amigas havia um bom tempo. Quando éramos solteiras, costumávamos nos vestir e ir a encontros juntas todos os fins de semana. Por mais que eu adorasse a vida que tinha agora, sentia falta desses momentos especiais de amizade. Depois que ele dormisse eu poderia fazer uma rápida lista de convidados para Eva examinar. Há quanto tempo nós dois não fazíamos nada de especial juntos? Vesti minha calça jeans e uma das camisetas de Eva e, ao parar para sentir os traços remanescentes do perfume de meu noivo, sonhei acordada, um piquenique à luz de velas e depois um banho de espuma para dois, seguido de... Ouvi a campainha tocar. Espiei pelas venezianas laterais e vi um caminhão de entrega. O nome pintado nele era de uma empresa local, mas ainda assim agarrei com uma das mãos o taco de beisebol que Evan deixará em um canto e abri a porta. Um homem baixo com cabelos pretos e uma grande papada estava em pé na escada e segurava uma pequena caixa com uma das mãos e uma prancheta com a outra. Sarah Gallagher? Fiz que sim com a cabeça. Ele estendeu a prancheta na minha direção. Por favor, assine embaixo. Encostei o taco de beisebol na parede atrás da porta, assinei o documento que ele me mostrou e peguei a caixa. Enquanto acompanhava a caminhada do homem de volta ao caminhão, vi de relance o endereço do remetente. Loja de Antiguidades João e Maria. 4589 Lonesome Way. Williams Lake, Colômbia Britânica. A caixa estava endereçada à minha empresa, melhor que antes, reforma de móveis e restauração de antiguidades, mas não reconheci a loja de onde ela viera. Na cozinha, cortei a fita que lacrava a caixa. Quando revirei a camada de espuma que servia de proteção, minhas mãos tocaram algo quadrado. Puxei uma caixa de veludo azul e a abri. Sobre o cetim havia um bonito par de brincos de pérolas cor-de-rosa. Deixei a caixa cair. Sandy atendeu no primeiro toque. Acho que ele acabou de me enviar os brincos de Júlia, tentei tomar fôlego. Mas não há nenhum bilhete nem. Ele lhe enviou alguma coisa. A voz de Sandy estava alta demais, então ela se controlou e diminuiu o tom. Apenas deixe tudo como está. Não toque em nada, estamos a caminho. Fiquei olhando para a caixa no balcão e todo o meu corpo tremia. O endereço diz que veio da loja de antiguidades João e Maria. Você reconhece essa empresa? Não, mas a história de João e Maria era uma das favoritas de Ellie. Em minha mente ressurgiu a imagem de uma mulher que corria para salvar a própria vida. Nela, as duas crianças ficam perdidas na floresta. Sandy parou por um instante antes de dizer: segure as pontas, Sarah, estamos a caminho. Está sozinha em casa? Tenho de buscar Ellie. Ela está na casa de uma amiga e eu ia. Telefone e peça que ela fique um pouco mais. Chegaremos em poucos minutos. 10 minutos depois ouvi o barulho de pneus triturando ruidosamente o cascalho. Espiei pela janela da frente, tinha me escondido na sala de estar, o mais longe possível daquela caixa, e vi um Chevy Tahoe preto se aproximar, com Billy ao volante. Sandy saltou antes mesmo de o carro parar. Embora o tempo estivesse nublado, ambos usavam óculos escuros. Vocês têm de tirar aquela caixa daqui, falei, assim que abri a porta. Agiremos com a máxima rapidez possível, disse Billy.
Dentro da casa, eles puseram luvas e examinaram a caixa e os brincos enquanto eu me sentava à mesa. Moose pousou seu traseiro redondo sobre meus pés, rosnando baixinho para os policiais. Meu celular tocou sobre a mesa. Sandy e Billy se viraram para olhar para mim. Deve ser Eva. Peguei o telefone, examinei o visor e então me levantei de um pulo. Acho que é ele. Estendi-lhes o aparelho como se esperasse que um deles atendesse. A voz de Sandy foi contida. É o mesmo número de antes? Acho que não. Mas o prefixo parece o mesmo. Não sei como ele conseguiu o número do meu celular. O telefone parou de tocar. O que nós, comecei. Sandy tirou o telefone da minha mão e examinou o visor. Tem uma caneta? Na escrivaninha, atrás de você. Ela abriu a gaveta, encontrou uma caneta e papel e anotou alguma coisa. Entregou meu celular para Billy e foi para outra sala. Lá fez uma ligação usando o próprio celular e falando muito rapidamente, de modo que não conseguia ouvir o que dizia. Ela erguia as mãos para o ar em movimentos bruscos. Eu me sentei, largando todo o meu peso na cadeira e produzindo um baque. Então olhei para Billy e disse: é ele. Sei disso. Agora Billy examinava o visor do meu celular. Vamos esperar um pouco e ver se ele telefona de novo. E se ele perceber que vocês estão aqui, ficar louco de raiva e... Um passo de cada vez, Sarah. Parece que desta vez ele usou um celular, por isso Sandy está lá neste momento falando com uma operadora. Espero que consigam triangular a chamada. Triangular? Se ele estiver em uma área populosa perto de várias torres de telefonia celular, é possível reduzir sua localização a um raio de 200 metros, o tamanho aproximado de 2 campos de futebol. Mas se ele estiver em uma área remota na qual só exista uma torre, ou em trânsito, essa área poderá ser de vários quilômetros. Se ele telefonar novamente, respire fundo, finja que não estamos aqui e deixe que ele fale. Tudo vai dar certo. Você consegue fazer isso, Sarah. Sandy foi mais para o fundo da sala de estar. Sua voz parecia zangada. Esses são os brincos de Julia, observei. Tem folhas de prata, como ela disse. Ele os tirou dela quando cobri a boca com uma das mãos. Você está bem, Sarah? Perguntou Billy. Balancei a cabeça negativamente. Respire fundo algumas vezes, puxe o ar pelo nariz, imagine-o chegando aos pulmões e depois o solte pela boca até não restar mais nada. Eu sei respirar, Billy. E se os brincos tiverem marcas de sangue? Respire fundo. A voz dele soou firme. Respirei rápido uma vez. Só estou tentando dizer que ele poderia ter arrancado os brincos dela e... Agora seu corpo vai entrar em estado de luta ou fuga. Você precisa se acalmar ou não registrará nada do que eu disser. Põe a mão no peito e se concentre nele se inflando enquanto respira. Não pense em nada que não seja a sua mão. Isso irá ajudar, Sarah. Ótimo. Fiz o que ele mandou, encarando-o enquanto meu peito subia e descia. Creio que meu olhar lhe dizia: só estou fazendo isto porque você está me obrigando. Ele sorriu e fez um sinal para que eu repetisse. Finalmente falou. Eu estava certo, não estava? Eu de fato me sentia muito melhor, mas pedi. Por favor, me dê um minuto. No banheiro do andar de baixo, joguei água fria no rosto. Então me olhei no espelho e vi meus olhos molhados, meu rosto corado e meus cabelos, os cabelos dele. Desejei cortá-los rente à cabeça. Sandy e Billy esperavam na cozinha. Sandy andava de um lado para o outro e Billy estava encostado no balcão com Moose nos braços. Moose se contorceu ao me ver e Billy o deixou descer, dizendo: tudo bem, tudo bem. Sandy sorriu e perguntou: sente-se melhor? Mas seus olhos não sorriam, todo seu rosto irradiava tensão.
Os brincos, assim como a caixa, estavam em um saco plástico sobre o balcão, ao lado de Billy. Evidência. Billy pegou um copo na bandeja e me serviu um pouco de água. Agradeci. Ele fez um sinal afirmativo com a cabeça, cruzou os braços sobre o peito e voltou a se apoiar no balcão. O telefone de Sandy tocou de novo. O quê? Seu rosto corou enquanto ela dizia a alguém do outro lado da linha: isso não é suficiente. Sandy ouvia com as sobrancelhas franzidas, passando os dedos pelos cabelos até deixá-los arrepiados. Com os braços ao redor do corpo, apoiei-me no balcão perto de Billy. Não dá para acreditar que isso esteja acontecendo, desabafei. É muita coisa para digerir, observou Billy. Você acha? Sandy nos olhou de relance e saiu a passos largos da sala de estar. Billy falou mais baixo ao me explicar. Mandaremos examinar o depósito de onde a caixa foi enviada. Agora que sabemos que ele tem o número do seu celular, também iremos grampeá-lo. Alguém irá monitorar todas as chamadas para sua linha fixa e seu celular, 24 horas por dia. Enquanto ele me explicava o processo, informando-me de detalhes e fatos, minha mente começou a se acalmar e senti que minha confiança ia voltando aos poucos. Ele estava certo, eu daria conta disso. Então meu celular tocou. Billy pegou o aparelho. Sandy fechou o dela, voltando às pressas para a sala. Mesmo número, observou ele. Sandy assentiu com a cabeça e Billy me entregou meu telefone. Bom, Sarah, pode atender agora, disse Sandy. Mas eu não consegui. O telefone continuou a tocar. Eles olharam para mim. Sandy ergueu a voz. Atenda o telefone. Billy disse. Está certo, Sarah, faça exatamente como falamos. Você sabe o que tem de fazer, está pronta para isso. Olhei para o telefone que estava segurando. Cada toque soava alto em minha cabeça. Tudo o que eu precisava fazer era atender. Atenda. Atenda. O telefone parou de tocar. Merda! Xingou Sandy. Nós o perdemos. Sandy, vamos dar um minuto a ela, está bem? Pediu Billy. Ele vai telefonar mais uma vez. Se não ligar, teremos perdido nossa única chance de fazê-lo parar. Sinto muito. Eu só entrei em pânico. Sandy me olhou como se estivesse se forçando a parecer paciente. Não tem problema, Sarah. O mais provável é que ele volte a telefonar. Ela tentou sorrir, mas tive certeza de que estava com vontade de me bater. Sandy estendeu a mão para pegar o telefone. Quando ele ligar, fingirei ser você. Você acha que é uma boa ideia, Sandy? Perguntou Billy. O cara já ouviu a voz da Sarah. Sandy fuzilou com os olhos, mas ele disse apenas: não se preocupe, você terá sua chance de picá-lo em pedacinhos. Quando o pegarmos, eu a deixarei sozinha na sala com ele durante algumas horas. Para minha surpresa, Sandy começou a rir e fingiu que iria atirar seu telefone em Billy, e isso me fez rir também. A tensão desapareceu da sala e me apoiei de novo no balcão. Estava tudo bem. Se ainda podíamos rir, estava tudo bem. Billy se virou para mim. Sarah, sei que você está com medo. Mas sei também que você pode fazer isso, ou não lhe pediríamos que fizesse. Só precisa vencer o medo inicial. Quando começar a falar, irá se sair muito bem. Você tem café? No exato momento em que apontei para a garrafa térmica de aço inoxidável no balcão atrás deles, o telefone tocou. Eles se viraram. Lembre-se de que você pode fazer isso. A voz de Billy foi baixa, firme e cheia de convicção. Agora atenda o telefone. Respirei fundo e atendi a ligação do meu pai. Alô? Oi, Sarah. Como vai você? Ele parecia nervoso, ansioso. Por que você continua a me telefonar? Meu corpo começou a tremer e eu me sentei à mesa da cozinha.
Sandy e Billy se acomodaram em cadeiras à minha frente. Porque sou seu pai. Eu tenho um pai. Ele ficou em silêncio. A mão de Sandy se fechou sobre a mesa como se ela estivesse se controlando para não arrancar o telefone de mim. Por enquanto você pode me chamar de John. Eu não disse nada. Recebeu meu presente? Perguntou ele. Sim. Como conseguiu este número? Estava na internet. É claro, minha empresa estava em uma lista telefônica virtual. Deve ter sido assim que ele me encontrou. Lembrei-me tarde demais da advertência de Evan. Você tem certeza de que quer o número do seu celular lá? Gostou dos brincos? Onde os conseguiu? Percebi que parecia zangada, mas não podia evitar que a emoção transparecesse em minha voz. Olhei de relance para Billy e ele disse sem emitir som, apenas movendo os lábios, continue. Não olhei para Sandy. Karen me deu, e respondeu John. Fechei os olhos tentando não ver a imagem que as palavras dele criaram. Ele disse outra coisa, que foi abafada pelo ronco de um veículo ao fundo. Sinto muito pelo barulho. Estou no meu caminhão, e continuou ele. Onde você está? Ele parou por um momento e depois respondeu. Isso não vai funcionar, Sarah. Você provavelmente chamou a polícia e sua linha está grampeada. Mas não revelarei nada que eles possam usar. Se rastrearem este telefonema, conheço o interior como a palma da minha mão. Nunca irão me encontrar. Olhei para os dois policiais sentados à mesa comigo. Ele realmente sabia que eu os havia chamado ou estava apenas blefando? Meu coração pulsou com força em meus ouvidos. Tinha de responder rápido. Não contei a ninguém. Achei que fosse somente um trote. Houve um instante de silêncio antes de ele dizer. Sim, você deve ter recebido alguns trotes. E sua família deve ter ficado chateada. Foi por isso que você disse aos jornais que Karen Christianson não era sua mãe? Meu estômago se contraiu ao tom íntimo da voz dele, a seu modo casual de falar sobre minha família. Então percebi que tinha encontrado minha saída. Ela não é minha mãe. Isso foi apenas um boato que alguém inventou. Eu lhe disse. Eu vi a foto no seu Facebook. Você é minha filha. A foto no meu Facebook. Quantas outras ele viu? Ele sabia sobre Ellie? Minha mente ficou confusa enquanto eu tentava me lembrar das configurações do meu perfil. E vi a foto de Julia no jornal, acrescentou ele. Sei que ela é Karen Christianson. Ela me bateu na cabeça. Ele disse a última frase com ressentido respeito. É disso que se trata? Você está tentando encontrá-la? Não tenho mais nenhum interesse nela. Então o que você quer? Quero conversar com você sempre que tiver vontade. Esse é o único modo de eu conseguir parar. Parar? Parar o quê? Parar de machucar as pessoas. Prendi a respiração enquanto meus pensamentos corriam em todas as direções. Agora tenho que desligar, disse ele. Falaremos mais na próxima vez. Mantenha seu telefone perto de você. Nem sempre poderei atender quando você. Você tem que atender. Mas talvez eu não possa. Às vezes estou ocupada e. Se você não atender, terei que fazer outra coisa. O que você quer dizer? Terei de encontrar alguém. Não. Não, não faça isso. Vou manter meu telefone. Eu não sou mau, Sarah. Você vai ver, disse. E desligou. Desde então ele não telefonou mais. Sei que eu deveria estar feliz, e nenhuma notícia é uma boa notícia, certo? Mas ando em um estado de constante ansiedade. A primeira coisa que fiz foi checar o Facebook. Graças a Deus ele só pôde ver minha foto do perfil, porque o restante da página estava configurado como privado. Mesmo assim, removi tudo.
Billy e Sandy ficaram comigo até que eu me sentisse mais tranquila, ou mais calma possível diante do que tinha acabado de acontecer, e então aproveitamos para revisar o que eu devo fazer na próxima vez em que ele telefonar. Eles querem que eu continue a dizer que não contei nada à polícia. Billy disse que quanto mais confiante John ficar, maior será sua tendência a cometer um erro. Mas acho que ele tem um bom motivo para se sentir confiante. A polícia não conseguiu triangular a chamada porque ele a fez de algum lugar a oeste de Williams Lake, onde só conseguiram obter o sinal de uma única torre. Demorou quase uma hora até que a polícia local chegasse à área rastreada, e então ele já poderia estar em qualquer lugar. Tudo o que a polícia pôde fazer foi patrulhar as rodovias principais e as estradas secundárias, perguntando aos donos das propriedades se eles tinham visto algum estranho na região. Mas sem uma descrição do veículo, eles não tinham muito com o que prosseguir. Além disso, John usará um telefone roubado, o que os levou a outra caçada inútil quando tentaram investigar o dono. Viajei pela Colômbia Britânica e sei que as cidades mais populosas ficam na parte sul do interior, na região de Okanagan, mas no centro e no norte, a maioria das cidades é pequena. Ficam a horas de distância umas das outras, tendo nada além de montanhas e vales ao redor. Não é preciso dirigir muito para desaparecer na imensidão. E como se a distância do local não bastasse, Billy explicou que eles podiam demorar a obter informações da operadora e que às vezes o sinal partia da torre errada. Perguntei sobre GPS, mas parece que ele pode simplesmente desligá-lo. Billy acha que John sabia exatamente quanto tempo a polícia levaria para chegar ao local. Até mesmo os telefones públicos de onde ele ligou ficavam todos em locais remotos, como áreas de camping e descanso, o que significava ausência de testemunhas e de câmeras. Eles também acham que ele se certifica de haver várias rotas para o local, de modo que muito dificilmente ele seria interceptado. A polícia ainda parece certa de que irá encontrá-lo, mas tenho sérias dúvidas quanto a isso. Eles acham que ele não sabe que é possível grampear meu celular, mas ele mesmo disse que não importava o que eu dissesse à polícia ou que rastreassem a chamada, porque ele conhecia o interior como a palma de sua mão. Ele tem escapado impunemente há mais de 30 anos. O que vai fazê-lo parar agora? Quando contei a Evan o que tinha acontecido, ele ficou fora de si e quis que eu avisasse a polícia que não faria mais aquilo. Eu disse a ele que a polícia achava que eu era a única chance que eles tinham de encontrar o assassino do acampamento e que, se não o encontrassem, ele continuaria a matar. Finalmente concordamos com que eu viveria um dia de cada vez. Evan voltou para casa na segunda-feira, e Deus, como fiquei feliz em vê-lo. Mas ainda não consegui relaxar. Enfim nos sentamos e fizemos a lista de convidados, mas então Billy veio ver como eu estava passando. Saí da mesa para falar com ele no ateliê e quando voltei Evan disse: "Era um dos seus namorados?" Que engraçadinho. Era um dos policiais que estão cuidando do caso. Peço desculpas por falar tanto. Estávamos conversando sobre John. Não se preocupe. Mas eu estava preocupada. Não conseguia parar de pensar no que deveria dizer na próxima vez que John telefonasse. Naquela noite, demos uma longa caminhada com a Ellie Moose e alugamos uma comédia, mas eu não saberia dizer nada sobre o filme. Evan disse que detesta me ver assim tão assustada e chateada, mas não posso evitar esses sentimentos, porque tudo em que consigo pensar o tempo todo, enquanto faço o jantar para Ellie, ou a ponho na cama à noite, ou ainda enquanto escovamos nossos dentes de manhã, é se a polícia pegará John antes que ele mate mais alguém. Li todas as matérias sobre as vítimas dele. Sei de Samantha, a bela loira de 19 anos que estava acampando em um parque provincial com o namorado, ele levou 2 tiros pelas costas ao tentar escapar. O corpo de Samantha foi encontrado a alguns quilômetros parque adentro. Seu braço estava quebrado em 3 lugares por causa de uma queda, e enquanto ela fugia pela floresta, algo foi enfiado em seu rosto. O assassino do acampamento o cobriu com a camiseta Nike que ela usava, depois a estuprou e estrangulou. Eu tinha uma camiseta igual. Sei também de Erin,
A atleta morena que decidiu acampar sozinha e foi encontrada morta 2 semanas depois pelo cachorro de alguém, o cão levou a mão da garota para a fogueira na qual seus donos estavam assando marshmallows. A polícia teve de usar registros dentários para identificar o que restou depois que os animais a encontraram. Ficou difícil dormir à noite. Perambulo pela casa ou vejo TV até tarde enquanto ouço o tic-tac do relógio. Tomo banhos de banheira e chuveiro, bebo leite morno e fico deitada na cama de Ellie acariciando seus cachos enquanto a vejo dormir. Se Eva está em casa, eu me enrosco nele, tento respirar no mesmo ritmo que ele, sonho acordada que nosso casamento será lindo. Mas nada disso ajuda. Quando não estou lendo sobre John na internet, estou pesquisando a vida de assassinos em série, Ed Kemper, Ted Bundy, Albert Fish, o assassino de Green River, BTK, os estranguladores de Ucide, o assassino do Zodíaco e muitos outros. Estudo seus padrões e gatilhos, suas vítimas, cada detalhe de seus crimes hediondos. Também leio livros de traçadores de perfis e psicólogos do FBI. Comparo teorias e argumentos, psicopatia, deficiência mental, desequilíbrio químico, infância disfuncional. Preencho páginas e mais páginas com anotações e quando finalmente caio no sono, exausta, tenho pesadelos com mulheres pulando de trampolins para a calçada ou correndo através de campos de vidro quebrado. Ouço seus gritos. Ouço-as implorar que eu pare de persegui-las. Nos sonhos, estão fugindo de mim.